A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, apresenta Tem Mulher, Sim Senhor, a memória das rainhas e capitãs do reinado na capital mineira. Minhas irmãs e meus irmãos, do mais velho ao mais novo, peço a bênção. Esse é o podcast Tem Mulher, Sim Senhor, a memória das rainhas e capitãs do reinado na capital mineira, onde celebramos a presença e a contribuição das mulheres reinadeiras da cidade de Belo Horizonte e Grande BH. Neste espaço, vamos mergulhar na rica tradição do reinado do Rosário e destacar a influência, força e papel das mulheres nessa manifestação cultural tão significativa. Prepare-se para conhecer histórias, experiências e perspectivas únicas que nos relevam a importância das nossas mestras no reinado e no mundo. Ó Senhora do Rosário, a senhora é uma mãe tão boa. Ó Senhora do Rosário, a senhora é uma mãe tão boa. Oh, venha ver os seus filhos ajoelhados aos seus pés pedindo força para vencer na vida. Ou venha ver os seus filhos ajoelhados aos seus pés pedindo força para vencer na vida. Salve Maria! Eu sou Elisângela, sou capitã fundadora da Guarda de Moçambique, Nossa Senhora do Rosário, do bairro Alto dos Pinheiros. E Elisângela, conta um pouco pra gente como que foi sua trajetória para você chegar no cargo que você está hoje como capitã. O que mais você faz na Irmandade, além de ser capitã? Qual a sua posição na capitania? Sim. Eu iniciei a minha trajetória no reinado aos 6 meses, né, de vida. Na cidade de Aparecida, eu com 6 a 8 meses, eu fui para Aparecida com a minha avó, que era rainha de Nossa Senhora das Mercês, na época, rainha da guarda do bairro João Pinheiro, no Moçambique de João Pinheiro. Ela foi coroada lá e foi rainha por mais de 56 anos. Eu fui com ela para Aparecida, ela me levou e eu comecei a dar os meus primeiros passos lá na festa de São Benedito. E a partir dali, eu nunca mais soube o que é não estar no reinado de Nossa Senhora do Rosário, né? Eu fiquei na guarda de Moçambique do João Pinheiro por 22 anos. Aos 22 anos, devido a um processo, inclusive, não muito normal, né? Mas eu tive uma imposição dos capitães homens daquela guarda a ter um outro posicionamento, porque eu deveria não ter feito a festa do Rosário na magnitude que foi, sem ter tido as permissões devidas deles. Eu me senti num lugar de opressão naquele momento e decidi, a partir daquele dia, fundar, na verdade, desligar. Não tinha pretensão de entrar em outro reinado. Mas, quando eu saí da reunião, eu recebi imediatamente o apoio da rainha do povo, na época, que era a Dona Juvecina, uma senhora que eu sempre tive como uma segunda mãe também, e o do rei de São Benedito e do capitão Sidney, de que eu poderia ficar tranquila de que eles estariam comigo. Minha avó não estava, inclusive, nesta reunião. Eu vim embora, contei tudo para minha avó, e ela disse que onde não caberia o sangue dela, a neta dela não a caberia também. De tal forma que ela e minha tia, na época, também se desligaram. Elas eram as únicas pessoas que pertenciam à Irmandade do Rosário, né? Os filhos da minha avó, os outros netos, nenhum deles quiseram ir para o reinado. Apesar de frequentar as festas, nunca quiseram pertencer, como eu e a minha tia, que estamos até hoje. Então, num certo dia,
eu reunida, né, com o capitão Sidney e o capitão Geraldo, nós decidimos formar o Moçambique no bairro Alto dos Pinheiros, que são bairros vizinhos, João Pinheiro com Alto dos Pinheiros. Ele havia comentado de uma família, né, do capitão Candinho, do Jardim Alvorada, que também havia desligado dessa guarda e estava, né, à procura de uma outra formação. Nós estivemos com essas pessoas, eles vieram para uma reunião, junto com a minha família, a da rainha Dona Juvecina, o capitão Geraldo, o capitão Sidney, e fundamos o Moçambique do Alto dos Pinheiros. Na época eu não era capitã, eu era fundadora, não tocava caixa, porque a gente também, no Alto dos Pinheiros, veio dessa construção que é comum nos Moçambiques, né? Nos Moçambiques as mulheres não têm os cargos de relevância, as mulheres não tocam caixa, as mulheres não vão para a capitania, né? E isso é comum, isso é tradicional dentro das nossas fileiras de reinado. Inclusive a guarda do João Pinheiro, a de Moçambique, João Pinheiro, de onde eu vim, era a única guarda que também tinha um volume maior de mulheres nas fileiras, mas que não ocupavam cargos relevantes, nem de capitania e nem para tocar caixa. E isso começou a me incomodar. De toda forma, nós fomos seguindo, né? Eu nunca toquei, não havia tocado caixa, até que um certo dia, num dado momento emergencial, inclusive no terreiro da Dona Odete, Capitã Odete, do bairro Cabana, foi necessário que eu pegasse a caixa para que o capitão que estava na caixa tivesse que tomar uma medida de fundamento naquele momento. Eu não sabia tocar, olhei para o outro caixeiro e aprendi a tocar naquele momento. Pedi a força, minha avó já tinha partido nessa época e fui tocar. A partir dali, com orientações espirituais, eu tive certeza que eu deveria tomar posse das minhas funções como fundadora. Não era uma pessoa da fileira, eu era a fundadora. Apesar de que eu aprendi, né, recentemente com o ensinamento de uma jovem, de que se as pessoas soubessem o qual é importante estar na fileira, tocar um patangome, tocar uma caixa, segurar uma bandeira, as pessoas dariam mais valor do que ir para a capitania de fato. Mas eu tive que assumir, né, esse posto. Eu fui dar uma entrevista na Rede Minas para falar sobre reinado. E aí a entrevistadora perguntou qual que é a sua função. Eu não sabia dizer. Eu falei, eu sou fundadora. Eu falei, eu sou fundadora. Ela falou, mas vocês não falam o quê? Ou é capitão, é isso, é aquilo. Eu falei, pode colocar capitã fundadora. E aí depois eu fiquei sabendo que alguns homens da guarda começaram a rir. Porque capitã de Moçambique? E aí eu saberia que eu teria que enfrentar o machismo dentro do meu próprio reinado. E aí foi uma desconstrução. Primeiro eu tive que me posicionar, falar alto, falar grosso, falar não, aqui eu fundei, infelizmente a gente tem que ir para esse local, para esse espaço, para que a gente se imponha para romper o machismo para as outras gerações, para que ele não atinja as outras gerações, como me atingiu drasticamente. E dentro da sua irmandade mesmo, chegou a acontecer com você esse impedimento, essa questão do machismo? Você trouxe outras mulheres para assumir com você a mesma posição que você assume hoje? Além desse fato, que foi, né, crucial para que eu tomasse um posicionamento, eu comecei a trazer outras mulheres. Então,
na minha guarda sempre teve uma mulher caixeira, que é a Lúcia. E que também o tempo todo o pessoal ficava, tipo, zombando dela. Não aguenta, porque é mulher, vai pegar caixa, é mulher, sabe? Não vai segurar fundamento, porque é mulher. Então, eu fiz questão de trazer mais mulheres. E não só mulher, né? Romper outras barreiras também, como a barreira cisgênero, por exemplo, a barreira de gênero, né? Quando eu fui coroada e consagrada como capitã, pela ancestralidade dessa guarda, pelo capitão Sidney e pelo capitão Geraldo, são os capitães mais velhos, o capitão Raimundo, né? O capitão Sidney e Raimundo já transcenderam, hoje são nossos ancestrais. Eu demorei 1 ano e meio, quase 2, para pegar o meu bastão, por exemplo, né? E o que nós passamos hoje para as outras capitãs? No momento da consagração, elas já podem pegar o bastão. Então, isso é uma barreira que a gente também conseguiu romper. De mulheres tocarem caixa. De mulheres homossexuais terem cargo de capitã. Homens, né, que são declaradamente gays ou bissexuais terem cargo. Porque não é a definição do gênero, do sexo, que vai ter esse recorte dentro da guarda de Moçambique Altos Pinheiros. Pelo contrário. E hoje na cidade de Belo Horizonte a gente observa as guardas de Congo, a maioria são femininas, mas de Moçambique são raras as que têm lideranças femininas. Nós somos uma das únicas que é formado majoritariamente, a maioria por mulheres, mas a gente faz questão de dizer isso porque nos outros reinados isso não acontece. E a gente dá o cargo, né, não por isso, mas pela espiritualidade que a pessoa carrega. Então, não é fácil, mas é o que eu tento passar. É o que eu tento passar para minha filha, é o que eu tento ensinar para o meu neto, porque ele é homem, mas ele vai crescer num ambiente desconstruído do machismo, porque a minha filha já tem esse entendimento, né? O avô dele tem se desconstruído desse entendimento. E isso é importante, né? Eu quero, o dia que eu deixar, né, eu transcender, eu quero que as minhas e os meus, do meu reinado, pelo menos, lembrem de mim dessa forma. A capitã, mulher, que ocupou, passou pelo machismo, e eu enfrento isso até hoje, né? Alguns lugares que eu vou, inclusive, cumprimentar alguns capitães, saravá, alguns nem querem pegar na minha mão, porque eu tô com bastão, eu sou mulher, né? Então, é desconstruir, sair desse lugar mesmo e falar, não, esse legado a minha mãe deixou. Que a gente tem que ter a fé, a nossa ligação com a ancestralidade, com a espiritualidade, mas, acima de tudo, todos esses pré-conceitos, esses conceitos que a sociedade nos impõe, da bandeira para a entrada do nosso reinado, eles não vão existir. Eles serão sumariamente, né, desconstruídos. E essa tem sido a minha trajetória dentro do meu reinado. Atualmente, depois do desligamento, a partida do capitão Sidney, que foi o fundador junto comigo, uma grande, para mim talvez uma das únicas referências que eu irei seguir na vida, né? Não só como amigo de 40 anos de vida, mas como um homem que deu a mão nos bons, nos piores, que ajudou a passar por esses enfrentamentos, né? Inclusive a falar assim, olha, não ligue para isso, não ligue porque a pessoa tá dizendo isso, porque esse capitão não quer pegar na sua mão, não liga. Pensa que você tá trabalhando para Nossa Senhora do Rosário. E é ela que quer saber como que tá o seu coração, e não eles. Vou perguntar especificamente mulheres, você traz como referência que tem histórias parecidas com a sua dentro do reinado? Referência, para mim, a minha avó, né, que foi rainha Nossa Senhora das Mercês por mais de 56 anos e era a rainha em todos os quesitos de fundamento, de sacramento, dos mandamentos de reinado, de firmeza, de força.
ela é a minha referência. Tanto ela quanto a rainha Dona Juvecina. Mas na atualidade, e que a gente percebe que enfrenta, né? E tem perspassado esses momentos, tais como eu, Capitã Pedrina é uma referência para mim. Capitã Pedrina, da cidade de Oliveira, do Moçambique, Nossa Senhora das Mercês. Capitã Edna, aqui de Belo Horizonte, do Moçambique, Guarda de Moçambique, do bairro São José. Capitã Maria é uma grande referência, né? Porque eu jovem, menina, assim, eu me lembro da Capitã Maria nas festas, né? E das pessoas falam assim, guarda só de mulher, a gente pode fazer gracinha. E ela e a Capitã Zilda ali de frente, com a postura de capitã e indo abrindo os espaços para que a gente pudesse chegar. Capitã Maria, né? Como eu disse, Zilda, Capitã Edna, Capitã de Justinópolis, Capitã Luísa de Justinópolis, que eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela traz uma leveza nas conduções das ações, né, das coisas que às vezes eu falo, como ela é leve, né? Como é bom estar perto da Capitã Luísa, porque ela é leve. Porque não é fácil enfrentar isso e continuar leve. Não é fácil, né? Se a capitã, você tá ali segurando a onda e tal, mas na hora do vamos ver, não, é o capitão que tem que estar. Não, sou eu. Somos nós. De frente, né? Uhum. Aliás, somos nós. É uma parceria. Tem essa, né, de ser. Eu sei que nos fundamentos, todas as religiões, apesar do reinado, eu sempre falo isso, o reinado é uma religião de matriz africana, mas tem fundamentos que realmente é a mão masculina. Mas no reinado, alguns espaços que não eram ocupados, hoje são ocupados com maestria, com fé, com firmeza por mulheres. Que bom! Ainda temos que desconstruir, mas alguns projetos, né, que nos perspassam, mas que bom que hoje a gente já consegue pelo menos falar sobre, né? Ter inclusive um projeto público que vá falar sobre isso. Entendi. Outra coisa, teve alguma situação específica em que você percebeu assim, que eu tenho que passar esse tipo de ensinamento e segurança para as mulheres, para as crianças, meninas que estão vindo, para não passar pelas mesmas coisas que eu, além das coisas que você já contou, claro. E quando que você notou assim, eu tenho que passar esse ensinamento e de que maneira você passa esse ensinamento para as mulheres, seja dentro da sua irmandade, seja as vivências com mulheres fora da sua irmandade, de que forma? É complexo responder isso assim, porque no Moçambique do Alto dos Pinheiros, eu tenho crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Eu tenho todos os públicos etários dentro da guarda. E aí, como a capitã, né, responsável, eu preciso dialogar com todos eles e para cada um de uma forma diferente. Né? Então, eu não posso chegar para a capitã de 20 anos com uma linguagem e trazer a mesma linguagem para a capitã guarda-coroa que tem 70. Tem que ser com uma linguagem diferente, uma abordagem diferente. São abordagens sutis, às vezes não tão sutis, mas diferentes, né? Para a criança, né, que a gente vai crescendo, né, dentro do reinado, é o aprendizado. Reinado é aprendizado, é a oralidade. Né? Então, ter hoje a oportunidade de gravar, filmar, isso é sensacional. Mas a gente só vai aprender os nossos mandamentos no dia a dia. Então, na hora de passar, a gente sempre fala, criança, né? Vem cá, menino, fica aqui à frente. Não fica atrás, não, porque atrás a gente não tá te vendo. O que eu quero dizer para ele isso? Porque se ele ficar nas minhas costas, se algum mal acontecer para ele, energético, por exemplo, eu não vi com os meus olhos carnais. Então, se ele tá na minha frente, eu tô vendo. Quando ele vai crescendo, a gente vai ensinando para ele, né? Como a minha avó ensinou para mim.
Não pega bala da mão de ninguém. Não é porque, vou pegar bala, a pessoa tá fazendo maldade. Bala, né? Não é uma simples bala. Mas é porque às vezes você tem que saber quem tá te dando. Se saber se você agradeceu a bala ou não. Né? Então tem todos esses conceitos. E no aprendizado, né? Você vai crescendo ali dentro, as crianças vão vendo, os adolescentes percebendo, os jovens replicando o aprendizado e o mais velho repassando. Então hoje eu fico muito nisso. Minha capitã, guarda-coroa que tem 70 anos. Né? A senhora vai ficar sentada aqui sozinha, a senhora não pode ficar sozinha aqui não. Vão comigo até tal espaço. Mas eu estou dizendo para ela o seguinte, eu não posso deixar a senhora que tem 70 anos sozinha, sem o meu olhar carnal. Da mesma forma que eu diria para o meu neto que tem 3 anos. Só que para ele é diferente. Eu vou falar que pegando a mãozinha dele, vem cá meu filho, fica aqui. E é assim essas transmissões. Para as minhas capitãs, né? Que hoje no meu reinado, eu tenho, a maioria são capitãs mulheres, né? Hoje eu tenho 3 capitães homens. É o capitão Geraldo, né? Que é o capitão regente, o capitão fundador também. Hoje ele é o responsável. O capitão Paulo e o capitão Seu Neném, que é o guarda-coroa. A maioria das capitãs que estão no dia a dia são mulheres, né? Então, é passar para elas essa confiança de que se ela for saudar, saravar na nossa linguagem, um capitão e não quiser pegar na mão, porque ela é mulher que está cantando no bastão de Moçambique, se ela passar por isso, é para ela continuar cantando. Ela não precisa falar para ele, responder ou ficar com a mão estendida. Recolha a mão, continue cantando. Pegue seu povo, pegue sua bandeira e continue a trajetória. Porque ele precisa ser desconstruído. E não vai ser ela quem vai fazer esse trabalho. Isso é um problema dele. Ela vai continuar. E Nossa Senhora é mãe para todos. Mas ela sabe exatamente, Nossa Senhora sabe exatamente qual mão ela vai pesar mais. Se é que vocês me entendem. Entendi perfeitamente. Dá pra gente entender a importância que é o cargo que você ocupa hoje, toda a sua trajetória. Mas assim, se fosse para você falar, explicar com quais palavras você usaria, o que é ser capitã para você? Primeiro que eu entendo que apesar de eu ser a capitã fundadora, ou ser a fundadora, a palavra capitania, para nós reinadeiros, ela é muito potente. E tem gente que assusta com a palavra, né? E eu, de fato, eu sou uma pessoa assustada com a palavra capitã. Porque eu tô me construindo ainda. Eu sou uma capitã recente. Eu não tenho 40 anos de capitania, eu tenho 46 anos de reinado, né? E pouco mais de 15 como capitã. Mas eu estou em fase de construção e talvez eu faça a passagem me construindo ainda. A importância para mim é trazer aquela palavra que a minha avó disse para mim há mais de 30 anos atrás. Minha filha, faça o que for de melhor para Nossa Senhora do Rosário, para os nossos santos reinadeiros. Então, ser capitã para mim é isso, é fazer o melhor. Quando eu saio, eu fardo, coloco o meu rosário, pego o meu bastão no altar, eu sei que eu quero fazer o melhor para ela. É só para ela. Os meus vão ver minha trajetória e vão acompanhar. Isso aí é deles, é a construção deles, não é minha, né? Mas dela eu falo, vou fazer o melhor para ela. Então essa voz fica lá ecoando, faço melhor, faço melhor. Para mim é isso. Então estou em construção, tentando fazer o melhor para Nossa Senhora do Rosário. Elisângela, fala pra gente como que é a questão dessa conexão com a ancestralidade, como que você percebe essa conexão, como que você sente essa conexão? Eu acredito, creio, né, que as conexões com a ancestralidade no reinado, no congado, elas existem o tempo todo. A partir do momento que você vai fardar a sua conexão, ela existe. A gente acredita, né? Nós, praticantes de religião na matriz africana, nós acreditamos que a vida não se encerra num ciclo carnal. Então, os nossos, né, estão acolhidos junto com Nossa Senhora do Rosário. Então, a gente
chama, evoca, e vamos dizer, cada um vai dizer a melhor palavra. Mas eu sinto a presença dos meus ancestrais, quem esteve à minha frente e já passou para o outro lado, o tempo todo quando eu estou no reinado. O tempo todo. Então eu sinto a minha avó, eu sonho com a minha avó, eu sinto a presença deles, eu vejo alguns deles quando a gente está no reinado, que está, né, numa energia mais intensa, eu consigo ver. Do meu capitão, que partiu tem pouco tempo, das rainhas, principalmente em época de festa. Em época de festa, parece que eles têm uma autorização máxima para estar. A presença tá... Então eles estão, assim, né? Então é o tempo todo, a gente sente, a gente escuta, né? Talvez, não sei se outras capitãs, rainhas vão falar sobre isso, mas a gente escuta as gungas batendo sozinha, as caixas batendo sozinha. Quem que tá tocando? Quem tá fazendo aquilo? Né? Então, assim, é isso. As conexões, elas foram feitas para existir. A gente se conecta com o bem e com o mal o tempo todo. A gente que escolhe com onde a gente quer conectar. Mas, ao colocar o rosário no pescoço, a nossa conexão é com o sagrado o tempo todo. Inclusive, para a gente que está na capitania, essa conexão tem que ser com mais afinidade possível, para que a gente consiga enxergar as coisas ao nosso redor com o olhar espiritual e não só com o olhar carnal. Ver além, né? Do que então a espiritualidade, além da espiritualidade, mas os nossos ancestrais estão conosco o tempo inteiro. A gente tem uma marcha, uma toada dentro do reinado, que é eu vou, aonde a bandeira eu vou. Não é só dizer que ela tá indo, porque é a hora que você empunha, eu falei, ela vai, é um portal. A bandeira é um portal. A guia é um portal que se abre. Você tá abrindo. Nas festas de reinado, quando você levanta a bandeira pro alto, eu tô abrindo um portal exatamente com os ancestrais, com os meus antepassados. Tô pedindo licença. E a partir dali, que a bandeira levantou, até o dia dela descer, esse portal tá aberto. E aí cabe a nós, reinadeiros, ter essa sabedoria. E aí, quando eu falo carregar o título de capitã, não é tão fácil assim, não é só cantar. Eu costumo dizer cantar por cantar, até Roberto Carlos canta. Mas é essas conexões. Porque se eu abrir um portal, o que eu estou fazendo com ele? Entendeu? Eu sou capitã Elisângela desde o dia que eu recebi o título. A todo momento. Se eu encontrar um reinadeiro na rua, eu sou capitã. Se eu encontrar com uma pessoa, gente, no lazer, eu sou capitã. Se eu tô na internet, eu sou capitã. E isso é um título que acaba ficando intrínseco e marcado na sua alma. E conectar com a ancestralidade é fundamental para que a gente tenha, inclusive, discernimento, espírito. O que você acha que a gente pode fazer para mudar essa questão, assim, que hoje é difícil para os jovens estar permanecendo dentro da religião, dentro do compromisso? O que você acha que a gente pode fazer com os jovens para mudar essa permanência? Como eles podem querer permanecer? Na guarda de Moçambique, do bairro Altos Pinheiros, é uma guarda tradicionalmente familiar, né? Ela é composta por quatro famílias, se eu não me engano agora, 4 grupos familiares. E aí a gente leva nossas crianças, desde que nascem, isso é comum nas nossas tradições, assim que nascem, levar para as nossas tradições. Na minha época, a minha avó falava o seguinte: hoje é domingo, 6 horas da manhã, esteja fardada, já rezou opções de guarda, já tomou seus 3 goles de café, vamos embora. Não tinha outra opção.
né? Pronto. A não ser ir. Que a gente tinha, eu tenho isso muito, assim, o respeito matriarcal. O respeito matriarcal vem acima de qualquer instância. E a gente vê, eu passei pela adolescência, obviamente, não estaria aqui conversando com você. Eu tive esses altos e baixos, assim, ai, não, hoje eu não quero, hoje eu quero uma balada, quero um pagode. Mas eu podia chegar às 5h40, às 6 horas eu tinha que estar de pé. Independente para onde fosse. Independente. Como eu sabia da força matriarcal da minha avó, né, que eu fui criada como filha dela, sou a neta mais velha, criada como filha. Então eu chamava ela de mãe, como eu sabia da força da minha mãe. Tanto espiritual, né, quanto na potência, porque ela minha avó não tinha esse diálogo de bater, mas ela tinha a palavra, que é a palavra matriarcal dela, mulher preta, dona da casa, com 5 filhos, criando sozinha os filhos, todos os filhos estudados, queria os netos estudados, e é isso, e sem conversa. Dia de reinado, levanta, vamos. Hoje eu percebo que a gente não tem mais essa potência matriarcal. A tecnologia, apesar de ser fantástica, a gente precisa dela, e mais evolução dela ainda, ela atravessou de uma forma dilacerante a juventude dentro das fileiras do reinado. Não só a tecnologia, mas a gente tem outras coisas que nos atravessam, como as drogas, o álcool, né? Então a gente vê os jovens preferindo usar álcool e tudo mais do que ir praticar a sua fé. O que eu faço hoje com os meus e com as minhas é: você não trabalha para você nem para mim. É para Nossa Senhora do Rosário. Você tem a fé nela? Tem. Você tem fé? Então vamos. Levanta e vamos. Porque na minha guarda, os meus meninos que ficaram, muitos já saíram, foram para outros caminhos, mas os que ficaram, eles têm a certeza, né, que eles estão crescendo lá dentro, de que a fé já os salvou de vários momentos. A fé já os levantou de vários momentos. A fé em Nossa Senhora do Rosário já trouxe felicidade para eles em vários momentos. Então eles vão pela fé. Além de que a gente tenta manter um ambiente gostoso, porque são famílias, né? Então, costumo dizer que minha família reinadeira é mais minha família, às vezes, que minha família de sangue, né? Porque eu passo de abril a dezembro com a minha família reinadeira e a minha família de sangue teve que adaptar essa minha agenda. Então, se tem algum casamento, batizado, aniversário, se quiserem minha presença, tem que fazer fora do calendário, né? Porque não vai atravessar o reinado. Não tem jeito. É assim que eu tento passar para minha filha. É assim que eu espero que ela passe para o meu neto. Porque é assim a roda da vida. Porque quando eu for e a Nossa Senhora me chamar, eu espero que eles continuem o mesmo legado. O legado deles, o comando deles, da forma deles, sem esquecer seus ancestrais. Espero me tornar uma. Assim seja um dia. Porque ser ancestral não é para qualquer um. Você tem que merecer ser. E é isso. Então eu falo que minhas crianças, meus meninos, assim, meus adolescentes, vão embora, vão fardar. Ah, você entrou hoje? Não, beleza. Já vou ensinar ele a tocar uma caixa. Ensinar para ele a importância de ser um caixeiro. Uma caixeira também. Ensinar a importância. Ensinar a importância de tocar um patangome, de bater uma gunga no pé. Entendeu? Ah, você quer um emprego? Vamos hoje pro reinado, vamos pedir, vamos dançar com alegria, com fé. Daqui a pouco as portas do emprego vão se abrir e elas se abrem. Elas se abrem. Tudo pedido com fé. Eu desconheço um reinadeiro, um congadeiro que não pediu com fé e a fé não foi alcançada. Eu desconheço. Mesmo quando é algo que a gente não queira. Às vezes alguém está muito doente, você, não quero que parta, que vá embora. Mas Nossa Senhora do Rosário leva a pessoa da melhor forma, sem nem ela sofrer. E isso é merecimento. A gente vai encerrar aqui então, né, o podcast Tem Mulher Sim Senhor. E Elisângela, eu quero te agradecer pela sua presença.
por essa troca de informação, de conhecimento, tudo, querendo ou não, mesmo você respondendo algumas perguntas, foi uma troca de conhecimento para a gente. E a gente vai encerrar aqui hoje. É isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Tem Mulher Sim Senhor, a memória das rainhas e capitãs do reinado na capital mineira. Esperamos que as histórias e reflexões compartilhadas tenham ampliado seu entendimento sobre a presença das mulheres no reinado e inspirado novas reflexões. Continue nos acompanhando para mais conversas enriquecedoras sobre as experiências das mulheres que mantêm viva essa tradição tão especial. Esse podcast ele é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, projeto do número 005/2023. Até a próxima. E tem mulher sim, senhor.